Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Prezados amigos, prezados colegas, este é mais um episódio do nosso podcast em parceria da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e o Cancertera. O Cancertera é um projeto de um centro de inovação e difusão e de pesquisa da FAPESP, onde participam várias universidades, Universidade de São Paulo, Universidade de Campinas, a Santa Casa e vários departamentos, vários institutos. A finalidade desse nosso projeto é a abordagem teranóstica do câncer, uma nova via de pesquisa e de tratamento dentro de um dos problemas de saúde pública mais graves do mundo, que é o problema do câncer, não só no Brasil, como eu já disse, através do mundo. Eu queria aqui agradecer aos ouvintes e dizer a vocês que hoje eu tenho o enorme prazer de receber o meu colega, que na verdade é o vice-coordenador do CEPID, que é o professor Celso Dario Ramos. O professor Dario é um pesquisador proeminente na nossa área de medicina nuclear. Ele é formado pela Faculdade de Medicina da USP, fez o doutorado na nossa universidade, na Universidade de Campinas, e é livre docente em medicina nuclear na mesma entidade. E ele tem se destacado no desenvolvimento de linhas de pesquisas inovadoras, com foco especial no estudo translacional da abordagem teranóstica do câncer, sendo pesquisador principal e atual vice-diretor do Comitê Executivo do CEPID, do nosso Cancertera. Sua experiência abrange diversos aspectos da medicina nuclear, incluindo PET-CT, SPECT-CT e tratamentos com radioisótopos. Na Unicamp, ele é professor associado do Departamento de Radiologia e Oncologia, coordenou os programas de pós-graduação em Clínica Médica e Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas. Coordena a residência médica em medicina nuclear e a residência multiprofissional em física médica. Desempenhou um importante papel de liderança na Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, ocupando vários cargos como a presidência, a diretoria científica e a diretoria de ética e defesa profissional. Dario, para mim é um tremendo prazer ter você aqui junto no desenvolvimento desse nosso podcast em parceria com a BHH. Esse programa será veiculado através do Hemoplay, que é um canal exclusivo da BHH, numa parceria entre a BHH e o nosso CEPID. Então eu queria iniciar agradecendo você de estar aqui junto comigo, agradecendo essa parceria que não é de hoje. A parceria com o Dario tem quase 15 anos, quando nós conseguimos, através de um projeto multiusuário, a colocação de um PET-CT, no nosso hospital, e agora, desde o primeiro momento, o desenvolvimento do nosso projeto, o nosso CEPID. Então, eu queria passar a palavra e deixar você à vontade para se apresentar, fazer os seus primeiros comentários, e depois vou fazer algumas perguntas para a gente poder trocar aqui essas experiências. Carmen, eu que agradeço, é uma grande honra estar aqui. Agradeço por essa nossa parceria de tantos anos, pela sua coordenação no nosso projeto Cancertera, e agradeço à Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular por essa oportunidade de nós estarmos aqui divulgando esse nosso projeto, que é fantástico, né? Que ele aborda uma área em crescimento no mundo todo. E no Brasil não existe uma universidade se empenhando tão intensamente nessa área como nós temos a oportunidade de fazer agora, né? Então, a possibilidade do uso benéfico das radiações tanto para o diagnóstico como para o tratamento do câncer é uma situação irreversível mundialmente. Vários países estão investindo nisso. Laboratórios estão investindo nisso, e nós temos agora a oportunidade de aproveitar a vocação de pesquisa da Unicamp para trabalharmos intensamente nessa área.
Obrigado, Dario. A minha primeira pergunta é que você esclarecesse para os nossos ouvintes, principalmente, a questão da medicina nuclear. As pessoas ouvem nuclear e acham que isso é um palavrão, uma coisa ruim, e acho que um dos nossos objetivos, além, obviamente, de desenvolver muita pesquisa básica, pré-clínica, clínica, etc., é um pouco deixar claro para a comunidade que isso é um bem para a sociedade. Quer dizer, aquilo que nós fazemos na área nuclear da medicina é um bem para a sociedade. Então eu queria que você explicasse a questão da medicina nuclear, a questão da utilização dos radiofármacos para fins terapêuticos, a utilização de substâncias radioativas para fins de diagnóstico, que tem, como você falado, crescido muito. E se você pudesse sumarizar um pouco essa área, o core do nosso CEPID, que é a questão da abordagem teranóstica do câncer. Extremamente bem colocada essa sua pergunta, porque a especialidade de medicina nuclear tem uma coisa que a atrapalha, que é o próprio nome, porque o nome não diz o que ela faz. Quando a gente fala assim, cardiologia, estudo do coração, pneumologia, estudo dos pulmões, neurologia, em praticamente todas as especialidades, o nome é autoexplicativo. Na medicina nuclear, não. Em termos simplificados, o que a medicina nuclear faz é estudar a distribuição de substâncias pelo corpo. Qual substância? Qualquer uma. Pode ser a glicose, pode ser um aminoácido, pode ser um antibiótico. Aquilo que o nosso conhecimento de fisiologia e fisiopatologia permitir, assim que se descobre uma nova molécula, ela pode ser marcada com um átomo radioativo e daí nós passamos a enxergar essa molécula pelo corpo. Então a radiação aí na medicina nuclear, ela é só uma ferramenta. É a ferramenta que nos permite enxergar essas moléculas. Tomei um susto, eu sinto que eu liberei adrenalina, tá, o coração palpitando, eu queria ver adrenalina. É possível, nós temos um radiofármaco, que é um análogo da adrenalina, marcado com um átomo de iodo radioativo, e com isso eu consigo rastrear como se distribui a noradrenalina pelo corpo. Para tratamento é a mesma coisa, só que aí nós vamos escolher um radiofármaco que seja captado por um tecido doente. Aí eu vou ter que mudar o tipo de radiação para conseguir irradiar mais esse tecido doente. Todos no segundo grau tivemos aulas de atomística e tinha lá na aula de atomística alfa, beta, gama. Acho que a gente aprende isso e fala assim, não, acho que isso aí eu nunca vou usar na minha vida toda. Na medicina nuclear a gente usa bastante o alfa, beta, gama. O gama é como se fosse um raio-x. Aliás, gama é idêntico ao raio-x, a diferença é a maneira como é produzido. Tanto o raio-x como o raio gama tem uma alta penetração. Então, por isso que dá para fazer imagem de raio-x, porque o equipamento produz o raio-x, ele atravessa o corpo e impressiona um filme. Na medicina nuclear, nós marcamos a substância que nós desejamos com um emissor de radiação gama. Daí essa radiação gama sai do corpo. É como se fosse um raio-x de dentro para fora. E aí eu produzo a imagem. Se os ouvintes lembrarem do alfa e do beta, o alfa, uma folha de papel barra o alfa. Agora, imagine que eu consiga jogar a radiação alfa dentro de um tumor. Ela não vai sair dali, ela vai descarregar toda a energia dela dentro de um tumor e vai irradiar pouquíssimo o tecido vizinho. O beta tem uma penetração um pouquinho maior, mas funciona mais ou menos como o alfa. Então, teranóstico é isso. Nós podemos escolher uma substância. O teranóstico em oncologia, que é o objeto do nosso projeto, nós podemos escolher uma substância que seja captada por um tumor e daí eu marco essa substância com emissão gama e aí eu consigo rastrear no corpo inteiro se esse tumor, como se ele se disseminou, como que ele se espalhou pelo corpo. Comprovei que esse tumor é bastante ávido por essa substância que nós criamos, aí eu troco a emissão por alfa ou beta. E aí o tumor vai se autodestruir, ele vai captar esse material e essa emissão alfa ou beta vai irradiar muito localmente sem irradiar os tecidos vizinhos.
e com isso a gente consegue tratar esse tumor. Diferente da radioterapia convencional. É diferente da radioterapia convencional. São 3 especialidades que usam radiação: a medicina nuclear, a radiologia e a radioterapia convencional. Em termos de imagem, a medicina nuclear ela pode ser comparada com a radiologia, só que a radiologia, a radiação é de fora para dentro, atravessa o paciente e vai. E na radioterapia, em relação ao tratamento, é a mesma coisa. A radiação na radioterapia, ela está fora do paciente e irradia de fora para dentro. Tem a desvantagem de irradiar vários tecidos vizinhos. Tem a vantagem que ela pode ser, que ela consegue ser usada numa gama maior de doenças. Então, teoricamente, qualquer tumor pode ser irradiado por radioterapia. Nem todo tumor, apenas alguns, a gente consegue tratar com medicina nuclear, porque nós ainda estamos descobrindo moléculas que sejam captadas por cada tumor. Então, quanto mais a medicina e a radiofarmácia se desenvolve, mais tumores potencialmente nós vamos poder tratar, descobrindo mais novas substâncias. Eu queria, um pouco egoisticamente, pedir para você falar dessas utilidades dentro da hematologia, ou da oncohematologia, né? Nós estamos no nosso Hemoplay, quer dizer, o nosso ouvinte fundamentalmente são os hematologistas ou pessoas ligadas, quer dizer, nós estamos trabalhando juntos há muitos e muitos anos para aperfeiçoar a hematologia, sem esquecer de que isso beneficia outras áreas. Então, se você pudesse um pouco sumarizar as utilidades do nosso trabalho junto à hematologia, seja na questão diagnóstica, seja na questão terapêutica, de presente e eventualmente para o futuro. Como é que você está vendo essas possibilidades? Olha, a medicina nuclear pode ser usada em praticamente todas as especialidades. Até em oftalmologia, paciente que tem um lacrimejamento, se eu quero saber se o duto nasolacrimal está pérvio, eu posso pingar um colírio de material radioativo e ver se ele passa aqui. E não é diferente, na hematologia o uso é muito amplo, muito grande. Tanto na área de imagem, diagnóstica, e tem crescido, e a gente tem uma expectativa que cresça mais na área de tratamento. Na área de imagem, a grande utilidade são as imagens de glicose, que, como eu disse, qualquer substância pode ser marcada, inclusive a glicose. A glicose ela é marcada com outro tipo de emissão, que não é nem o alfa, nem o beta, nem o gama. É um quarto tipo de emissão, que é o pósitron. O pósitron, ele é um antielétron, parece coisa que... Nós estamos falando do PET. Do PET, da tomografia por tomografia com emissão de pósitron. Com emissão de pósitron. Eu preciso falar disso para poder explicar na hematologia, já que o PET tem uma grande utilidade na hematologia. Então, a imagem do pósitron, o pósitron funciona como se fosse um gama duplo, porque, sendo um antielétron, ele se choca com o elétron dentro do paciente ou onde tiver, e desse choque se formam 2 gamas e isso dá uma imagem mais precisa. Então, a tomografia por emissão de pósitron nada mais é do que uma imagem de medicina nuclear feita com uma precisão bem grande. E é possível marcar um análogo da molécula de glicose com o emissor pósitron e daí fazer a imagem no PET. Como você mencionou anteriormente, nós temos um PET na Unicamp que foi feito num projeto conjunto entre a medicina nuclear e a hematologia, sobre sua liderança também, há cerca de 10 anos atrás, e isso permitiu que nós fizéssemos diversos estudos na hematologia. Mas o PET com glicose ele é útil para estudar principalmente linfomas e mieloma múltiplo. E são várias as indicações, as principais o estadiamento, né, avaliar a extensão de um linfoma ou de um mieloma múltiplo no corpo humano, e também revolucionou a hematologia no sentido de
conseguir precocemente avaliar a resposta ao tratamento, principalmente dos linfomas. Então, utilizando imagens de PET com glicose, é possível individualizar o tratamento do paciente. Então, nós podemos ter 2 pacientes com linfoma de Hodgkin, por exemplo, idênticos, a biópsia de um, biópsia do outro, olha no microscópio, são idênticos, totalmente iguais. Um paciente responde bem à quimioterapia, você dá a mesma quimioterapia para outro paciente e ele responde mal, não vai bem. Como a massa do linfoma demora para ela se reduzir ao longo do tempo, para você acompanhar isso com um método anatômico, como uma tomografia, por exemplo, isso demora para você ter esse resultado. Com o PET não, se essa quimioterapia foi eficiente o suficiente para agredir fortemente aquela neoplasia, aquele linfoma, após 1 ou 2 ciclos já vai ser demonstrado pelo PET que o consumo de glicose despencou, desapareceu ou diminuiu muito. E aí o hematologista sabe que ele está no caminho certo, que pode prosseguir com o tratamento. Diferente se após um certo número de quimioterapias o tumor não aconteceu nada, ele continua captando glicose com a mesma intensidade, esse paciente vai mal. Então aí é possível trocar o tratamento, usar um tratamento mais agressivo. Então, de forma que o PET hoje permite direcionar o tratamento de forma que os pacientes que são muito sensíveis àquele tratamento, ele pode ter um tratamento reduzido, usar menos quimioterapia, usar menos bleomicina, por exemplo, que é tóxica para os pulmões, deixar de fazer uma radioterapia de consolidação, e evitar uma consequência futura. O paciente se cura do linfoma e vai ter um problema futuro, uma cardiopatia, por exemplo, uma segunda neoplasia. Ao passo que o paciente que tem um tumor mais resistente, esse sim precisa ser tratado de maneira mais agressiva. E o PET consegue verificar isso. No mieloma, a situação semelhante também. Está entre os principais usos avaliar a extensão da doença, detectar lesões de partes moles, detectar a resposta ao tratamento. Muito bom. Voltando um pouquinho para o CEPID, eu queria te perguntar o que é que te motivou a trabalhar esse projeto? O que é que nós pretendemos trazer para a humanidade de avanços dentro dessa área nuclear e dessa interface entre a oncohematologia, a oncologia e a medicina nuclear? Porque eu acho que nós estamos falando de uma nova estrada terapêutica e diagnóstica, ainda não muito compreendida pela população e talvez ainda não muito compreendida por nós também. Nós estamos aprendendo muito, né? E que a FAPESP entendeu que isso era uma área prioritária de pesquisa dentro da área médica e biológica, a ponto de apoiar fortemente esse projeto CEPID. Lembrar que o projeto CEPID é um projeto competitivo, altamente competitivo. Poucos projetos são selecionados e esse foi selecionado e acho que a gente tem um compromisso importante de trabalhar fortemente, como temos trabalhado, para obter algumas informações e resultados e avançar nessa estrada da abordagem teranóstica. Muito bom, eu vou aproveitar e vou complementar a pergunta anterior, que eu falei do diagnóstico, acabei não falando do tratamento, mas é o que nós pretendemos abordar no nosso CEPID Cancertera. O objetivo do CEPID Cancertera é justamente identificar ou produzir radiofármacos teranósticos, que a mesma substância possa ser marcada com um tipo de radiação e fazer imagem, ou com outro tipo de radiação e tratar. A medicina nuclear começou teranóstica com o iodo, tratando o câncer de tireoide, isso logo depois da Segunda Guerra Mundial. Amplamente estudado, já se estudou várias gerações de crianças que receberam iodo radioativo há muitos anos atrás. Isso já tiveram netos, bisnetos, isso é muito seguro.
E, numa certa época, nos anos 90, se tentou utilizar anticorpos, porque a ideia é perfeita, né? Você produz um anticorpo contra uma determinada neoplasia, coloca lá um átomo radioativo nesse anticorpo, e aí você consegue fazer a imagem ou tratar. Isso não funcionou bem para a maioria dos tumores, para a maioria das neoplasias. Existem diversos motivos. O principal é que o anticorpo é uma molécula muito grande, então ele demora para sair do vaso, ele fica circulante muito tempo e isso acaba não sendo adequado nem para a imagem, nem para o tratamento. Mas funcionou na hematologia. Então, desde os anos 90, existem radiofármacos teranósticos em hematologia. São anticorpos anti-CD20. Surgiram 2 comerciais, um ainda é produzido até hoje, o Zevalin, que é um anticorpo anti-CD20 marcado com ITRO90. Mas não teve um amplo uso pela dificuldade, apesar de ser eficiente em algumas situações, mas tem esse problema, que ele, por ser uma molécula grande, ele permanece muito tempo circulante e acaba irradiando muito outros tecidos. A imagem não dá uma relação entre o alvo, que é o tumor, e o fundo, que é o material circulante. Por isso que no CEPID nós vamos procurar outras moléculas teranósticas, inclusive em oncohematologia. E essas moléculas de maior sucesso que têm sido propostas mais recentemente são moléculas pequenas, com poucos aminoácidos, 3, 4, 8 aminoácidos. Existe uma que está sendo bastante estudada, nós pretendemos, se possível, estudá-la também no CEPID, que se chama Pentixafor. Pentixafor é uma quimiosinina, no nome CXR4, então para as pessoas que estão nos assistindo, quimiosinina, a função principal dela é atrair células imunológicas. E ela se expressa, essas quimiosininas se expressam bastante em linfomas, em alguns tipos de linfomas e em mieloma múltiplo. As quimiosininas são relacionadas também com a disseminação dos tumores. Essas quimiosininas podem ser marcadas com um átomo radioativo que emite radiação pósitron e fazer imagem, ou então com um emissor de radiação beta e tratar essas neoplasias. Nós também estamos, em nível de pesquisa, estudando no momento uma outra molécula já bem estudada no câncer de próstata, que essa molécula é o PSMA, tem essa sigla, mas ela não se acumula só em câncer de próstata, ela se acumula em vasos que se formam em tumores. A gente chama de neovascularização tumoral. E nós, no estudo conjunto, nós já demonstramos a grande expressão dessa substância em alguns casos de mieloma múltiplo. Então já iniciamos tratamentos em nível de pesquisa de pacientes com mieloma múltiplo. Até o momento estudamos 2 pacientes e ainda estamos avaliando os resultados. Muito bom. O CEPID ele tem essa questão da transversalidade, né? E o CEPID também tem um braço muito importante de educação. Queria que você falasse um pouquinho, primeiro, dessa experiência de estar trabalhando com químicos, físicos, matemáticos, farmacologistas, e biólogos, biomédicos, etc. Quer dizer, o CEPID, as pessoas não sabem, mas é um grupo enorme de pessoas. Nós temos 8 pesquisadores principais, mais de 30 pesquisadores associados e mais de 30 bolsistas, vamos chamar assim, entre mestrado, doutorado, iniciação científica e pós-doutorado. Então é um conjunto grande, inclusive difícil da gente administrar o dia a dia, tanto que nós nos reunimos todas as semanas, nós temos um compromisso entre nós, né? E a outra é a questão de educação em todos os níveis, educação, compromisso com a sociedade, até a formação de especialistas nisso, a residência médica
e outras áreas. Queria ser, é um pouco longa a pergunta, mas o tempo aqui é curto, a gente tem que tentar colocar as várias discussões aí. Olha, eu acho esse aspecto que você colocou o mais bacana do CEPID, é essa multidisciplinaridade. É a gente poder interagir com colegas das mais diversas áreas, como você colocou, muita interação com químicos, farmacêuticos, físicos, biólogos, matemáticos, médicos das diversas especialidades. E eu acho que aí é que surge as maiores oportunidades de pesquisa, de descobertas, porque é comum nós conversarmos sempre com os nossos pares, né? Então ficamos lá no Congresso de Medicina Nuclear falando com o médico nuclear, no de hematologia, o hematologista falando para o hematologista, o químico falando para o químico, o físico lá discutindo a física com os outros físicos. Essa interação entre os diversos profissionais, as diversas áreas do conhecimento, acho que isso que traz mais novidades, que traz novas descobertas. E é muito favorável acontecer isso na Unicamp. Boa parte das universidades que a gente conhece não foram construídas simultaneamente. Existia um instituto de engenharia, existia uma faculdade de medicina, existia uma faculdade de direito, aí resolveram se juntar e criar uma universidade, mas muitas ficam inclusive fisicamente longe, dificultando a interação entre as diversas áreas. A Unicamp não, a Unicamp já foi criada tudo junto, todas as áreas simultaneamente, praticamente simultaneamente e fisicamente relativamente próximas. Então eu acho que isso nos favoreceu muito, isso nos possibilita uma maior aproximação entre as diversas áreas e todos ganham. O químico ganha com a experiência na área médica, o físico tem mais contato com o biólogo, e isso aí se expande para toda a área, para todo o ensino, né? Desde a graduação, a pós-graduação, inclusive a residência médica. Então, essa é uma característica particular da residência médica na Unicamp. Nós estimulamos muito os nossos residentes a participarem de projetos de pesquisa. Tanto que nos nossos congressos, tivemos o Congresso Brasileiro recentemente, sempre os nossos residentes apresentam vários trabalhos. Nós vamos apresentar trabalhos feitos por eles agora no Congresso Europeu de Medicina Nuclear. Então, essa é uma situação que costuma atrair os residentes para a Unicamp. Quais serão os nossos desafios, Dario? Eu como coordenador, você como vice-coordenador, quer dizer, nós temos a mesma atribuição para os próximos anos do CEPID. Nós estamos iniciando o segundo ano, na verdade. O primeiro ano foi um ano muito de organização, de fazer com que todo mundo tivesse, vamos dizer, na mesma página e todo mundo. Estamos agora numa fase muito estruturante, né? Acabamos de entregar o laboratório de radiofarmácia, vamos reformar a medicina nuclear, estamos importando o SPECT-CT, CZT, você poderia depois explicar um pouquinho isso. Vamos fazer junto com a Amazul, um projeto para um laboratório de radioquímica e radiobiologia quase inédito no Brasil, né? Então, eu gostaria que você comentasse a respeito desses desafios, com atenção ao tempo, porque o tempo voa, nós já fomos alertados aqui que precisaríamos caminhar mais rápido. Bom, é difícil ser rápido. Não, fica à vontade. Olha, um primeiro desafio que a gente não pode deixar de comentar é o próprio temor das radiações, que está incrustado na população em geral, não só no Brasil, no mundo todo. Então, falou em radiação, o pessoal, não, a radiação é perigosa. Aí eu pergunto, água é perigosa? Se a gente está com sede, um copo de água, é gostoso, não tem perigo nenhum. Mas
Vai perguntar para o pessoal lá no Rio Grande do Sul se a água não é perigosa. Pode ser muito perigosa. Se a pessoa tomar mais 5 litros de água em meia hora, ela pode morrer de intoxicação hídrica. Então depende da quantidade. Fogo é perigoso? Um incêndio enorme é perigoso. Um palito de fósforo, a gente tem controle sobre ele. Na medicina nuclear a gente usa uma faísca, a gente usa menos que o palito de fósforo. Então a medicina nuclear ela é muito segura. Não existem acidentes graves com medicina nuclear. O pessoal fala, mas e o acidente de Goiânia? Goiânia não teve nada a ver com medicina nuclear, era um aparelho de radioterapia, era uma radiação externa, um equipamento lacrado que jamais poderia ter sido aberto. Na medicina nuclear nós já trabalhamos com fontes abertas, nós manipulamos os elementos radioativos ali, os materiais radioativos, feitos sempre com maior rigor e segurança, e mesmo assim são sempre materiais de meia-vida curta, ou seja, eles espontaneamente desaparecem rapidamente, às vezes em poucas horas, e com energia baixa, energia calculada para ser baixa. Então, realmente, acho que desmistificar a radiação é uma coisa importante. As pessoas não se dão conta que estão o tempo todo sendo irradiadas. Nós estamos conversando aqui agora sendo irradiado, radiação cósmica, irradiação do centro da Terra, do concreto em volta aqui ele é radioativo. Nós somos radioativos, né? Vários átomos nossos circundantes emitem algum tipo de radiação. Então a vida surgiu num ambiente radioativo. Então pequenas doses são realmente muito, muito seguras. O outro desafio prático é a gente estruturar o serviço, como você colocou. É difícil numa universidade que já tem muitos anos conseguir novas áreas para a gente estabelecer novos laboratórios. Então, felizmente, conseguimos isso com o apoio da diretoria da Faculdade de Ciências Médicas. E estamos fazendo o projeto, como você mencionou, em uma parceria com a Amazul, que é uma empresa muito importante para o país. É muito importante, eu tenho tido um contato bastante próximo com a Amazul, e a Amazul investe nas mais diversas áreas, mas sempre em áreas que envolvem radiação benéfica. A radiação para propulsão de submarinos, ou a radiação para irradiação de alimentos, que é importante na segurança alimentar, radiação para a produção de energia, fundamental na transição energética. A radiação pode ser uma fonte de energia com zero emissão de carbono. Então, é difícil imaginar a transição energética sem passar pela energia nuclear. E na saúde, então a Amazul está investindo conosco nesse projeto, nos ajudando a fazer um laboratório de radioquímica inédito do ponto de vista que é um laboratório de radioquímica muito bem montado junto a um hospital. Então existe uma radioquímica muito atuante, por exemplo, no IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, aqui em São Paulo. O IPEM ele é a base da medicina nuclear brasileira. Se existe uma medicina nuclear atuante hoje, é graças ao trabalho de longos e longos anos do IPEM. O IPEM passa por uma situação difícil agora, mas ele sempre teve a dificuldade de não estar ligado a um hospital. Então eles produzem radiofármacos, mas não têm acesso aos doentes que vão se beneficiar desse radiofármaco em nível de pesquisa. E essa vai ser uma vantagem grande da Unicamp. Nós termos essa radioquímica ao lado do hospital, próximo do Instituto de Química, próximo da Biologia, próximo da Física. Então é um laboratório que favorece essa interdisciplinaridade. Nesse processo de nós equiparmos os serviços lá que vão atuar no Cancertera, estamos também reequipando o serviço de medicina nuclear do Hospital das Clínicas.
E nesse serviço já existe o PET-CT, que nós conseguimos há cerca de 10 anos, mas ele vai ser totalmente renovado, vai receber um upgrade. E nós vamos receber um novo equipamento, como você mencionou, que é uma câmara de cintilação que faz imagem de radiação gama, com um novo tipo de estrutura baseada em detetores de CZT, esse é o nome técnico, é cádmio, zinco, telúrio. Em termos práticos, é um equipamento que permite uma imagem mais rápida, com maior qualidade, maior resolução espacial, e já uma imagem que faz rapidamente uma imagem de corpo inteiro, junto com uma tomografia computadorizada que dá detalhes da anatomia desse paciente. Então vai ser um ganho rápido, um ganho muito grande para nós testarmos e fazermos imagens dos radiofármacos que nós vamos estar produzindo no Cancertera. Muito bom. Eu acho que a gente vai ter que finalizar. A gente poderia, Dario, ficar aqui horas conversando de coisas importantes para a sociedade. Eu acho que é importante deixar claro a segurança de tudo isso que nós estamos falando, a relevância de tudo isso que nós estamos falando, um pouco do ineditismo disso que nós estamos falando, ineditismo do ponto de vista, vamos dizer, da saúde, mas não só da saúde. Nós estamos falando da química, da física e etc. Essa possibilidade de trabalharmos com vários, não só disciplinas, nós estamos falando de várias profissões, inclusive, né? Formando muita gente com isso. E com o apoio, a gente não pode deixar o apoio fundamental da FAPESP, não é? Eu acho que a faculdade, a universidade entendeu isso, né? A universidade tem nos ajudado, a Faculdade de Ciências Médicas, e a FAPESP entendeu esse projeto como absolutamente prioritário. É extremamente estimulante a gente imaginar o que pode acontecer nos próximos anos, né? Nós vimos já no primeiro ano a nossa produção, nós conseguimos fazer um congresso onde conseguimos apresentar mais de 60 trabalhos já ligados à atividade do Cancertera, né? E para o ano que vem teremos o segundo congresso. Então acho que tem sido, para mim, já numa certa fase da vida, assim, extremamente estimulante ter esse projeto que eu acho que é muito importante para o futuro. E há um entusiasmo muito grande nos nossos pesquisadores, nos nossos dirigentes. Esse acordo, por exemplo, com a Amazul, que é uma empresa ligada à Marinha, foi muito importante porque é muito difícil encontrar uma entidade que tenha esse conhecimento, né? O IPEM eu conheci há 30 anos atrás, quando eu fui secretário de Estado do Estado de São Paulo. E eu fui conhecer o reator atômico. Chega a ser emocionante ver o reator atômico, né? As pessoas não vão visitar o reator atômico até por questão de segurança, não pode. Mas é uma coisa impressionante você ver que tudo aquilo que está ali é a favor do ser humano. Porque tudo que está sendo produzido ali vai para a saúde, quase tudo. Alguma outra coisa que pode ir para outra área de pesquisa, outra área de desenvolvimento. Mas a grande maioria vai para a área da saúde. Então, acho que é muito importante que a sociedade aproprie isso, de que o que nós estamos falando são coisas altamente benéficas para o ser humano, seja em termos de segurança alimentar, seja em termos de energia e seja em termos de diagnóstico e tratamento, se Deus quiser, no futuro, para muitas doenças, principalmente ligadas ao câncer. Então, eu queria te agradecer, dar a palavra final para a gente poder encerrar esse podcast da nossa Emo Play. Quando você mencionou o reator do IPEM, eu estou lembrando aqui de um projeto de um outro reator maior e mais eficiente e mais moderno do que esse, que é o RMB, Reator Multipropósito Brasileiro, que está já projetado, com projeto executivo, faltando verba para ser concluído. Ele já tem verba para iniciar a sua construção, mas ele vai ser fundamental
para a medicina nuclear, inclusive o nosso projeto a longo prazo, assim que ele ficar pronto, ele vai produzir radiofármacos que poderão ser usados no Cancertera. Eu queria comentar também a empolgação que você falou dos pesquisadores, é nítida, são todos muito empolgados, muito interessados. Em grande parte é graças à sua liderança, Carmen. Você tem uma capacidade fantástica de agregar pessoas, né? Então, eu acompanho isso há muitos anos, cerca de 30 anos na Unicamp, a gente conhece muitos colegas bons cientificamente, muitos colegas com uma capacidade política boa também, mas é difícil ter as duas coisas na mesma pessoa. Você tem isso nos favorece muito, e eu te agradeço por isso, eu te agradeço muito por você liderar esse projeto e permitir o sucesso que ele já está tendo, ainda muito no início, mas uma perspectiva de sucesso futuro muito grande. Então, obrigado. Dario, muito obrigado, e nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos os ouvintes aí no nosso podcast. Nós vamos voltar a este assunto em outros momentos, com outros pesquisadores, e talvez, quem sabe, novamente com o Dario, porque eu acho que a gente tem muita coisa ainda a agregar. Muito obrigado a todos vocês. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.